Oi, gente, tudo bom com vocês? Pra quem não conhece, chamo Karen. Hoje eu tenho a palavra no coração de vocês, aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 30, que diz assim: Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se, desviem-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo e um espírito novo, porque deveriam morrer a nação de Israel. Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Aqui, no capítulo de Israel, está falando sobre Jerusalém, que o povo de Jerusalém, que ele era um povo que não viviam segundo a lei de Deus. Eles não viviam, não tinham arrependimento, não geraram arrependimento e não buscavam a Deus, não seguiam a lei de Deus. Eles matavam sangue inocente e faziam coisas que Deus não se aprovava. Então, o que aconteceu? O que quer dizer? Então, gente, o que aconteceu, né? Aconteceu que com tudo isso que o povo de Jerusalém fizeram, Deus fez o quê? A ira de Deus foi sobre o povo. E quando a ira de Deus foi sobre o povo, aconteceram várias coisas e tiveram até mesmo várias profecias, que diz aqui mesmo no livro de Ezequiel. E com esse versículo, no capítulo 18 de Ezequiel, que eu disse, que fala sobre o arrependimento, sobre se arrepender enquanto ainda dá tempo. Gente, eu não quero ser aquele tipo de crente que fala: "Ah, Jesus está voltando, se arrepende, blá". Não, eu não quero dizer isso. Eu quero ser uma pessoa que só tá falando que ele está vindo e que seu reinado está próximo. Ainda mais sobre depois da morte do Papa Francisco, né? Que tá acontecendo bastante coisa, que ainda vai acontecer no mundo. Pode ser, não ser no piscar de olho, mas aí ele vai vir, gente. É por isso que a gente tem que gerar arrependimento. Arrependimento não é só o choro, não é só, não é, o arrependimento não é só o choro, não é só, me perdoa e me fazer tudo aquilo que se afastou de Deus, ou até mesmo algo que você fazia que depois que você viveu no mundo, nos propósitos de Deus, no caminho que Deus tem para você, no caminho de Deus, e você voltou para aquilo e mesmo assim você me perdoa, mas você tenta sair daquilo e você não consegue. Isso é arrependimento. Arrependimento é você se arrepender, não é só chorar. O arrependimento é você se arrepender verdadeiramente e sair daquilo. E parar de fazer aquilo, tentar sair de onde Deus te tirou. Então, isso quer dizer que temos que arrepender. Deus não é só um Deus do amor, mas também é Deus da justiça. Ele é amor, mas também é justiça. Não esqueçam disso. Por isso mesmo, gente, o que quer dizer, né? O que eu quero dizer para vocês. Quando aqui em Ezequiel 18, no versículo 30 diz: Portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano. O Senhor, o Senhor, arrependam-se, desviam-se de todos os seus males, para que o pecado não cause a queda de vocês. Por quê? Como assim, cara, e causar a queda de vocês? Assim, gente. Tá falando assim, não causar a queda. Porque quando você começa, tá nos caminhos de Deus. Ou estava, alguma coisa assim. Ou não está. Quando você começa a cometer os pecados, algo que Deus não agrada, o pecado. É algo que Deus não se agrada. E quando você comete o pecado, você causa queda. Você causa a morte espiritual. Não é só morte literalmente morrer. É morte espiritual. Morrer espiritualmente para Deus. Quando você tá nos caminhos de Deus e comete um pecado, você
vê que cometeu um pecado, algo que Deus não gostou, algo que Deus não se agradou totalmente, algo que Deus não se agradou, você e se arrepende. E acontece aquilo novamente, aquilo não sai da sua vida. Por isso mesmo, temos que sempre buscar a Deus, sempre pedir para Deus nos ajudar a passar por momentos difíceis, porque assim como Jesus passou por tentações, nós também passaremos. Então, gente, para quem não tá no caminho de Deus, arrependam-se antes que der. Mesmo que você for de qual. Não tô falando de religião, não tô falando de nada. Tô falando para você se arrepender e seguir os caminhos de Deus. Seguir os propósitos que Deus tem para sua vida. Porque Deus não se esqueça, Deus também é o Deus do amor, mas também é o Deus da justiça. Deus, Jesus veio como cordeiro, mas agora está voltando como leão. Ele está vindo para buscar o seu povo. E tudo que eu mais quero é ver vocês no céu. É ver vocês lá no paraíso. Ver, Karen, eu vi seu vídeo, me tocou. E, cara, sério, eu comecei a seguir os caminhos de Deus. Gente, eu tô falando desse jeito porque eu tô gripada, tá bom? E também tô com dor de garganta, por isso que eu tô falando desse jeito. Então, me desculpe qualquer coisa. É isso o vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o coração de vocês e possa ter chegado a pessoas que, bom, né? Que estão precisando ouvir isso. Não se esqueça, gente. Deus te ama muito. Deus ama vocês, tipo assim, demais mesmo. E não se esqueçam de sempre estar buscando a Deus, sempre buscar o perdão de Deus, também buscar o arrependimento. Porque o arrependimento não é algo chega do dia para a noite. E também não é algo que chega da manhã para o dia. Então, é algo que vem com o tempo de Deus. Com o tempo de Deus. O Espírito Santo te toca e você se arrepende daquilo. Como esses dias, gente, eu tava fazendo uma coisa que Deus não se agradou. Então, o Espírito Santo me tocou de uma forma que fala assim: Karen, para com isso. Porque se você continuar com isso, você vai se afastar de mim. Então, eu loguei meu celular e fiquei pensando. A escolha, Deus já me falou, Deus já me avisou. Mas a escolha é minha, se eu queria mesmo, se eu iria continuar ou não. Por quê? Por quê, gente? Porque vale a pena largar aquilo que você estava fazendo, que você gostava de fazer para Deus. Vale a pena. Vale a pena a gente largarmos carros, cavalos, largarmos pessoas que apareceram em nossas vidas que são importantes para nós, para Jesus. Porque essas coisas são momentâneas, essas coisas são passageiras. E quando Jesus vem buscar a sua igreja, não vai ser algo passageiro. A gente vai, na própria Bíblia diz que vamos ficar com ele até o fim. Lá não existirá choro, nem melancolia e nem nada de tipo que tem aqui no mundo. Lá não haverá tristeza, nada, gente. Então, para vocês viverem no paraíso, vocês querem viver no paraíso, vocês querem viver no reino de Deus, busquem o reino de Deus, busquem a Ele de todo o coração, mesmo que isso não seja falho. Mesmo que não seja fácil, gente, perdão. Porque assim como Jesus passou por tentações e ele negou, assim passaremos e assim temos que passar. Que negar, desculpa. E assim temos que negar, porque não é algo fácil, é algo que vem com tudo, a gente tá citando essas tentações e a gente nem percebe. Então por isso que eu falo, temos que temos que pedir a ajuda de Deus para Ele nos ajudar e também nos proteger de tudo mal. É isso, gente. Espero que tenham gostado e que essa palavra tenha tocado o coração de vocês. É isso. E que Deus abençoe vocês e a vida de vocês. Tchau! É o vizinho, tá, gente?